conselheiro peruano, famoso peruano. Vocês obviamente já ouviram falar sobre esse conselheiro, já foi candidato a presidente do Flamengo. Ele atualmente apoia a chapa do Rodrigo Dunsch, que é a chapa da situação, que também é apoiado por Rodolfo Landim. Ele fez ataques homofóbicos em um áudio ao candidato BAP, que inclusive eu fiz uma live com ele aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, live muito boa, ele tirou muitas dúvidas, falou sobre a pretensão dele caso ele vença o pleito em dezembro. 1h15 de conversa, eu particularmente gostei bastante da entrevista. E o peruano fez ataques homofóbicos ao BAP e fez críticas a Zico. Zico, que está apoiando o BAP, maior ídolo da história do Flamengo. O Zico deu uma entrevista aí recentemente ao site Metrópolis, dizendo que não confia nas pessoas envolvidas no projeto do estádio do Flamengo. Ele não citou nomes, mas leia-se, obviamente, pessoas da atual gestão, como Rodolfo Landim, Rodrigo Dunsch. E o peruano, nada mais, nada menos, cometeu um crime, né? Ataque homofóbico é crime, gente. Hoje em dia é crime, tá? Isso é errado, não é normal. Não adianta você achar normal, porque não é normal. Nós precisamos evoluir e não dá para você criticar o Zico, com todo respeito ao peruano. Mas quem é o peruano ao lado do Zico na história do Flamengo? Ninguém. Ninguém. O Zico é o Zico. É o Zico. Ponto. Ponto final. Então vamos parar de normalizar esse tipo de situação. Não podemos normalizar. Lembrando que a chapa do Rodrigo Dunsch, que tem o apoio do peruano, emitiu um comunicado para repudiar também esse tipo de atitude. E recentemente, mudando de assunto aqui, Bruno Spindel fez críticas a clubes que estão gastando horrores para poder contratar jogadores e que atrasam pagamentos a empresário, a clubes que contratam, enfim. E ele não citou o nome de clubes, mas foi, de uma certa forma, uma indireta para Botafogo, Corinthians. E hoje eu trouxe uma notícia que exemplifica muito bem isso que o Bruno Spindel quis dizer. Eu publiquei lá nas minhas redes sociais, inclusive o Twitter voltou! Ufa! Já não era hora. Quem não me segue ainda no Twitter, é só me seguir lá, @VeniCasagrande, publico tudo primeiro lá. Também no meu Instagram, @VeniCasagrande. Então podem me seguir nas outras redes sociais. E nessas redes sociais eu publiquei o seguinte: o América Mineiro notificou o Botafogo por atraso de pagamento pela compra do atacante Carlos Alberto. O valor de $70 mil, uma parcela de $70 mil, deveria ser quitada até o dia 10 de setembro, ou seja, um mês, né? Porque hoje é dia 9, amanhã completa um mês de atraso. Mas até o momento o montante não foi pago. Eu procurei o Botafogo e o Botafogo garantiu que está negociando termos com o América Mineiro, pois tem interesse em realizar uma composição, uma vez que deseja adquirir os 40% que restam dos direitos econômicos. O Botafogo atualmente é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao América Mineiro. Ainda de acordo com a nota do Alvinegro, o atleta é muito valorizado e importante para o projeto da Eagle, que é a empresa do John Textor. Independentemente se você quer comprar ou não os demais direitos, você não pode atrasar um compromisso financeiro. A verdade é essa. Imagina, eu atraso, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu atraso o pagamento da parcela do meu celular. Aí eu viro para a operadora e falo assim: não, olha só, eu estou atrasando porque eu pretendo comprar um outro celular. É por isso que eu estou atrasando. E aí a gente vai conversar sobre os termos. Gente, não é assim, compromisso é compromisso. Independentemente do valor, que é, entre aspas, irrisório, $70 mil dá em torno de R$350 mil. Isso é irrisório para o John Textor, a verdade é essa. É como se fosse R$7 para mim. Mas atrasou. E atrasa, não pode atrasar, não pode. E é isso que o Bruno Spindel diz. O Bruno Spindel diz: se a gente tem um compromisso que vence no domingo, na sexta-feira está na conta da pessoa, ou da empresa, ou do clube. Então é isso que o Bruno Spindel quis dizer. Agora vocês entenderam? Mudando de assunto, por falar em atraso, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians poderá efetuar a opção de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo a partir dessa quinta-feira, dia 10 de outubro. O valor da opção de compra é de €800 mil, tá? Por 60% dos direitos econômicos de Hugo Souza e o Flamengo mantendo, portanto, 40%. A forma de pagamento em contrato: valor à vista
ou o Corinthians parcelando, mas dando uma garantia bancária que o Flamengo aceite, tá? Lembrando que o Hugo Souza já rendeu ao Flamengo durante esse empréstimo 200 mil euros pelo empréstimo, mais R$1 milhão pelos 2 jogos que o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, um jogo no Campeonato Brasileiro e um jogo na Copa do Brasil. Mas o Corinthians está enfrentando novamente problemas com o patrocinador, porque o patrocinador não está regularizado, é casa de aposta, diferentemente da nossa KTO, inclusive, que é regularizada, que é confiável, mas é só para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link está aí na descrição se você quiser. O Corinthians, além de estar enfrentando problema com essa patrocinadora, que inclusive é responsável pelo pagamento do salário do Memphis Depay, ainda foi condenado a pagar 33 milhões de reais ao empresário de futebol Carlos Leite por várias negociações envolvidas com vários jogadores, Cássio, Fagner, enfim, vários outros jogadores. Então o Corinthians vive uma dificuldade financeira e vai ter a partir dessa quinta-feira a possibilidade de comprar o Hugo Souza. Se vai comprar, só o tempo dirá. Se não comprar, no dia 20, se o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, mais 500 mil reais perdão, galera, mais 500 mil reais na conta do Flamengo. Vamos falar da reapresentação do Flamengo nessa quarta-feira. Boas notícias. Alexandro, que foi desfalque contra o Bahia por conta de um problema físico, dores musculares. O Flamengo já havia dito que não era nenhuma lesão, ele ficou fazendo controle de carga, treinou em separado, porém não preocupa para o jogo do dia 17 contra o Fluminense. O Wesley, que a gente já havia dito aqui no canal que não tinha lesão, embora o lance tenha assustado contra o Bahia, a forma como ele parou o lance, botou a mão na coxa, todo mundo ficou preocupado, mas foi apenas cãibra. A gente já havia apurado isso, trazendo a informação para vocês, e hoje na reapresentação foi confirmado, ele não tem nenhum tipo de lesão, pelo contrário, treinou normalmente, fez todos os trabalhos normalmente. Para encerrar nosso vídeo aqui, Gabigol e a renovação de contrato, assunto que voltou à tona, claro que ia voltar à tona, né? Tem dirigente do Flamengo percebendo que a torcida agora está abraçando o Gabigol, que Felipe Luiz está fazendo ele jogar, então esse dirigente do Flamengo, de maneira malandra, estratégica, o que está fazendo? Dizendo que há possibilidade de renovar. Gente, não mudou absolutamente nada. Isso quem me garantiu, inclusive, foi um dirigente do Flamengo e pessoas que administram a carreira do Gabigol. Não mudou absolutamente nada. É até injusto dizer que o Felipe Luiz pediu a renovação de Gabigol. O Felipe Luiz não pode fazer isso, nem fará isso. O Felipe Luiz não vai se meter nesse tipo de situação. Ele vai dar oportunidades ao Gabigol. Se o Gabigol vai aproveitar, não vai aproveitar, se a futura gestão vai querer renovar ou não, isso o Felipe Luiz não tem como saber. Inclusive, o Felipe Luiz não sabe nem se vai continuar em 2025 no Flamengo. Pode mudar. Vai mudar o presidente, o novo presidente pode não querer o Felipe Luiz pode receber uma oportunidade para trabalhar em outro clube e topar. O Felipe Luiz não sabe se continuará em 2025, embora tenha contrato até dezembro de 2025. Então, dito isso, galera, essa história do Gabigol não passa de lorota. Você, torcedor, que está caindo nessa lorota, está perdendo seu tempo.